Bom dia pessoal. Para alguns, boa tarde já, eu acho, né? Já é meio-dia, muita gente almoçando, vamos chegando. Oi, Gabi, Gustavo, Flávia, Álvaro, estamos chegando, tá, pessoal? Sejam bem-vindos. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão se sentindo hoje? Vão falando comigo aí um pouquinho antes da gente começar. Oi, boa tarde. Nando, Má. Então, gente, tudo bem com vocês? Damos só mais um minutinho e a gente já começa, tá? Oi, Wagner, Cássio. Ivan. Saudade de todo mundo. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Ó, Reginaldo da Itália. Léo. Tati, César. Legal, gente. Bastante gente chegando. Bora lá, passa. Bora lá. Taylor. Ai, que saudade de todo mundo, gente. Meu Deus. Então, pessoal, eu vou dando início aqui ao tema. Hoje a ideia é a gente abordar um pouquinho do tema de ansiedade e de como que ela se relaciona, né, com a manutenção do nosso foco, da produtividade. Eu quero direcionar bastante para a questão do home office hoje, né? É uma das coisas que me foi pedida para abordar um pouco desse assunto, tá? Então, tendo em vista o contexto que a gente está vivenciando, a questão da pandemia, do distanciamento social e que a gente está tendo que fazer. E eu quero também propor algumas dicas, né, mais no finalzinho ali para a gente aliviar um pouco esse momento, né, que sim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir também, mas a gente também tem muitas emoções ao mesmo tempo para lidar, muitas emoções à flor da pele, tá? Então, primeiramente, né, agradecendo a oportunidade aqui de poder falar com vocês. E acho que a Audaces hoje ela foi muito feliz na publicação que ela fez quando ela afirmou que é uma pandemia e não um concurso de produtividade, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje vão ser algumas dicas, sim, para como lidar com isso, mas desde já eu quero que vocês assistam essa live tendo em mente que tá tudo bem se você não estiver se sentindo muito bem, tá tudo bem quando você não se sente tão produtivo quanto gostaria de se sentir, porque afinal de contas nós todos somos seres humanos, então é um dia de cada vez. Se hoje você não está se sentindo muito bem, se hoje você não está se sentindo muito focado, dá uma chance para o dia seguinte ou para as horas seguintes, enfim. Tem muita gente se cobrando ao extremo, tem muita gente sofrendo aí de ansiedade e outros conflitos, então aqui a dica não vai ser uma regra para todo mundo ter que seguir em forma militar, tá? É para vocês se sentirem bem e acolher também os sentimentos que vocês estão sentindo, tá? Então, a ansiedade, né, pessoal, para início de conversa, ela é uma resposta fisiológica, na verdade, do organismo diante de situações de perigo iminente, tá? Então, ela também se caracteriza por nervosismo extremo, se caracteriza por excesso de preocupação em relação ao futuro e ela costuma aparecer diante de situações novas, tá? E o que a gente está vivendo hoje é uma situação inédita para a maioria de nós. É uma situação de falta de controle, é uma situação de restrição de liberdade, de distanciamento social, de readaptação. Então, sim, todo mundo tem ansiedade, né? Sente ansiedade em maior ou menor grau, dependendo do contexto que está vivendo. Tá? Então, hoje, no momento que a gente está vivendo dessa pandemia, enfim, a queixa de ansiedade ela está se acentuando. A gente percebe isso no relato das pessoas, nossos colegas, amigos, família, enfim. E isso influencia, inclusive, o dia de trabalho da gente, tá? Então, a mente ansiosa, ela está sempre a 1000 por hora. E isso facilita com que a perda de foco aconteça, né?
para quem nunca tinha experienciado home office mesmo, eu acredito que esteja sendo uma situação ainda mais difícil, né? A gente sabe que hoje em dia o home office está cada vez mais comum, mas nem todo mundo tinha experienciado essa situação ainda, né? Então, trazendo novamente para o contexto atual, essa pandemia obrigou as pessoas a mudarem as rotinas de trabalho, obrigou a gente a ter que se readaptar a uma situação nova e trazer o trabalho para dentro de casa, né? Só que não foi só o trabalho que veio para dentro de casa, veio tudo. Os filhos, que antes ficavam na escola em período integral, agora também estão com suas rotinas dentro de casa. A própria questão da limpeza da nossa casa, enfim, a questão da alimentação, quem costumava comer sempre fora, agora precisa planejar as refeições. Então, o que eu quero dizer é que não é apenas o trabalho que veio para dentro de casa, não é apenas o home office, é todo o conjunto, toda a vida externa se concentrou dentro de casa. Então, é natural a sensação de acúmulo, é natural a sensação de sobrecarga, irritação, algumas pessoas estão se sentindo mais irritadas, muito mais tensas, tem conflitos aumentando dentro de casa, né? A gente está aí 24/7, algumas pessoas dividindo com as mesmas pessoas a casa, o ambiente onde se encontra, né? Então, e além disso, a gente também não tem um tempo específico para isso acabar. A gente não tem respostas muito concretas sobre o que vai acontecer amanhã, depois. A gente tem algumas previsões, mas nada de muito concreto. E aí soma nisso tudo os medos que a gente está sentindo, os medos que se intensificaram. Então, a gente está aí com medo de ser contagiado, a gente está aí com medo que as pessoas que a gente ama sejam contagiadas, medo da escassez, medo de perda financeira, será que o meu negócio vai sobreviver, será que não? O medo da solidão, o próprio medo da morte também está se intensificando, tá? Então, é muita coisa para a gente administrar. Tá? Então eu quero naturalizar aqui para vocês a sensação, né, a percepção da perda de foco, tá? O Nando tá falando, né, o pessoal que trabalha em produção, uma situação mais delicada, sensível, mas que vocês estão se adaptando. É isso aí, Nando, é um convite nessa situação para a gente se readaptar com aquilo que nos está sendo dado, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, né, algumas sugestões que podem facilitar a vida de vocês dentro desse contexto, dica para facilitar um pouquinho a produtividade dentro de casa, para manter o dia a dia, né, um pouco mais organizado, um pouco mais tranquilo dentro do possível de cada um. Tá? Então, assim como eu frisei para vocês, né, que estar se sentindo um pouco menos legal, estar se sentindo ansioso, perdido, é natural. Eu quero reforçar que essas dicas, né, vocês vão precisar adaptar de acordo com o contexto de cada um de vocês, tá? Não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica, cada um tem o seu contexto muito único, muito individual, tá? Então vão ser dicas gerais que vocês podem e devem adaptar dentro da própria realidade de vocês, conforme for possível, conforme fizer sentido para cada um de vocês, com o que vocês têm aí dentro de casa, ou as pessoas que já retornaram, né, pro trabalho no cotidiano externo, enfim, tá? Então adaptar, tá bom, pessoal? E, claro, né, é um contexto de falta de controle para a maioria de nós, né? Então, a nível macro, não tem muito o que a gente fazer a respeito do contexto atual, da pandemia, da evolução. Tá, então entendendo isso, pessoal, eu quero, né, agora começar com as dicas práticas no dia a dia. Quem tiver alguma pergunta aí para comentar, alguma coisa que queira fazer, o Felipe Tess que enviou uma pergunta pra gente, o pessoal me passou aqui, né, o que a gente pode fazer para minimizar o impacto das preocupações e a ansiedade diante do isolamento. Então, agora que vocês já entenderam um pouquinho do contexto que a gente está vivendo, eu acho que esse é o primeiro passo, entender o que está acontecendo lá fora e como isso afeta a gente no nosso meio interno, nas nossas emoções, tá? Então, entendendo o que o contexto está pedindo da gente,
como que a gente pode criar um ambiente mais propício para manter o foco, o que a gente pode fazer no dia a dia, no nosso home office, para diminuir os impactos dessa ansiedade, tá? Então, pessoal, a primeira dica, organização, né? Organiza o teu ambiente de trabalho. A mente ansiosa, ela tende a estar mais desorganizada naturalmente, com excesso de pensamentos, excesso de coisa para dar conta. Então, pessoal, a mente desorganizada, ela pode transparecer no nosso meio. E o oposto também é verdadeiro, né? É vice-versa. Então, quanto mais desorganizado está o ambiente, maior tende a ser a nossa desorganização interna e vice-versa. Então, para quem está em home office, pessoal, lembrem-se assim que a tua casa, ela adquiriu um novo papel. Se antes ela representava um papel de lazer, de lugar onde eu chego e vou descansar, vou fazer minha refeição, vou compartilhar com os meus familiares, vou dormir, hoje ela está representando também o local de trabalho, tá? Então, a primeira dica é tenta organizar um espaço específico para você trabalhar, né? Dentro do que for possível para ti na tua casa. Então, é evitar misturar os papéis que os cômodos representam, né? Então, evitar trabalhar na cama, né? A cama é o lugar onde a gente vai dormir, enfim. Mas lembrando que é tudo dentro do que vocês conseguem fazer na casa de vocês. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu aqui em casa, eu não tenho um espaço próprio, um escritório para o meu trabalho. Então, eu preciso readaptar a minha rotina. Então, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo, inclusive? Eu escolhi a mesa onde eu faço as minhas refeições, onde eu como, e eu readapto ela. Então, o que eu estou fazendo? De noite eu vou organizar essa mesa, já para deixar pronto para o dia de amanhã. Na hora que eu vou comer, eu pego, eu retiro as minhas coisas, eu coloco num lugar reservado, você pode usar uma caixinha para guardar suas coisas, enfim. Como, volto para o trabalho, reorganizo, depois acaba o trabalho, reorganizo de novo e vou fazendo essa jogada, tá? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é que é possível dar um jeito dentro das condições que cada um de nós temos, tá? Então, procura escolher o lugar mais tranquilo, o lugar mais bem iluminado dentro da tua casa, para colocar teu computador. Tenta colocar tudo que você vai precisar para o teu trabalho pertinho de você, para que você não se sinta perdido com mais uma coisa, né? A gente já tá com tanto sentimento, tanta coisa para lidar. Então, trazer tudo para pertinho de você, organizar as tarefas, né? O Valdson tá comentando aqui, fazer programações semanais. Exatamente, isso ajuda bastante, tá? Então, deixa tudo perto de você para facilitar encontrar o que tu precisa. Ah, tá, Marina, mas aqui em casa somos eu e meu marido trabalhando, eu e minha esposa trabalhando, enfim, tem mais de uma pessoa tendo que trabalhar em casa. Preferencialmente, escolham lugares separados. Preferencialmente. Mas se não der, tá tudo bem também, a gente consegue se reorganizar, tá? Procurem organizar o mesmo espaço da melhor forma possível para os dois, dialoguem. Eu sei, né, novamente, tem muita gente convivendo muito tempo com a mesma pessoa dentro de casa, é natural que os conflitos se intensifiquem, mas tentem dialogar com essa outra pessoa, né? Troquem ideias sobre o que vai ser melhor para os dois, combinem regras, façam acordos. Pode ser que uma pessoa tenha que falar com o cliente pelo telefone muito mais do que o parceiro, aí que precisa de mais concentração, precisa de mais silêncio para ver planilha, para fazer análise, enfim, vai ser necessário sim o diálogo e a criação de acordos, tá? Então combina a melhor forma aí para isso acontecer. Tá? Beleza, ok, organizei meu espaço, tô pronta para trabalhar, o que mais? Segunda dica é rotina, tá, pessoal? Vocês já devem estar ouvindo falar isso bastante, mas é uma dica importante, tá? Então, tentem criar uma rotina mínima, tá? Em casa, a tendência é ter muito mais distrações, muito mais tentações ao nosso redor. Tá? Então, a dica é procure agir da mesma forma que você agiria se você tivesse que de fato sair de casa. Tá? Então, começando pelo pijama, acordou, troca o pijama, coloca uma roupa confortável, uma roupa leve para você trabalhar de casa, faz o teu ritual, toma o teu banho, tá? Mas mostra pro teu cérebro que o momento agora é de trabalho. A Lucy tá falando que é difícil, ainda mais com 3 filhos. Exatamente, Lucy, é aquilo que eu tava comentando antes, né? Que cada um vai precisar ajustar a sua realidade dentro daquilo que você tem hoje.
Então, sim, com certeza, né? Quanto mais gente dentro de casa, aquilo que eu falei, toda a rotina de toda a família foi para dentro de casa. Então, não te preocupe, tá? Não são regras para ser seguidas a regime militar, tá? Então, a rotina é importante, estruturar uma rotina é importante, sim, mas dentro do teu possível. Então, pelo menos uma partezinha do teu dia tenta deixar estruturada. As outras você vai dando conta conforme for aparecendo, né? E novamente, é conversar, é dialogar com os teus familiares, aí com os teus filhos, tá? Para todo mundo tentar ajustar da melhor forma possível. Tá todo mundo na mesma tempestade, né? Então essa situação ela também convida a gente a ser cada vez mais empático, a se colocar no lugar do outro também e a acolher as nossas emoções. Tá? Acolher quando você se irrita, acolher quando você se sente mais preocupada, quando você se sente nervosa, tá? Então é esse o convite que eu quero fazer para vocês, tá? A Má falou que a dificuldade é desligar do trabalho quando acaba o horário, então respeitar o tempo de trabalho também é bem importante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, a questão das pausas, né? Que a gente tem que fazer. E por que a rotina é importante? Tá todo mundo falando de rotina, de criar rotina, enfim. Ela dá uma sensação, pessoal, de organização, de algo mais concreto, mais estável, algo mais palpável, né? Então, eu tenho isso e aquilo em tal hora do meu dia. Como nesse momento, essa pandemia, a gente está vivendo muitas incertezas, tem muita falta de segurança e muita falta de controle, a rotina ela vai te dar a sensação mínima de algo mais consolidado. Então, isso é importante para o cérebro e para a manutenção do teu próprio bem-estar. Mas, como eu falei, é uma rotina minimamente estruturada, tá? Dentro do que der para fazer, ok? Vai ter dias que talvez não dê para seguir rotina e tá tudo bem também, tá? Então, falando em foco, né? A rotina nos ajuda a ter mais foco. Tem alguns estudos da neurociência que apontam que o cérebro ele consegue se focar bem em uma atividade por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Depois disso, a gente tende a esvair um pouco, a concentração tende a diminuir, a gente tende naturalmente a perder o foco sim. Tá? Então, procura fragmentar, né, um pouquinho a rotina de trabalho, se for preciso, coloca um despertador, mas te proponha, por exemplo, nessa 1 hora eu vou de fato me dedicar a essa tarefa, a esse trabalho. Depois eu vou fazer uma pausa, fazer uns 5 minutos aí de descanso, vou ver uma mensagem, fazer outra coisa, tomar um café, fazer um alongamento, focar um pouquinho na respiração para aliviar um pouco a tensão, aliviar o nervosismo, tá? Mas tentem fazer pausas, as pausas são importantes. Um cérebro descansado, ele tende a produzir mais depois, tá? Algumas pessoas costumam utilizar música para manter a concentração. Então, se tu nunca tentou, procure experimentar para ver como é que você se sente, né? Então, uma playlist que tu já conheça, que seja agradável, tá? Então, ela vai te trazer um bem-estar e ainda vai eliminar ruídos que sejam externos, tá? Então, de novo, lembra de fazer as pausas também durante o dia. Se precisar, usa o teu despertador, mas faça as pausas. Procure descansar um pouquinho também, tá? Beleza, né? E a procrastinação, Marina? O que a gente faz com a procrastinação? Que todo mundo apresenta em maior ou menor grau, mas todo mundo apresenta em algum momento, né? Uma dica que parece óbvia, que parece simples, tá? Mas ela é válida. Começa. Por onde quer que seja, da forma que der, não importa como, mas tenta começar, tá? A tendência do ser humano, diante do excesso de coisas para fazer, excesso de coisas para dar conta, é passar muito tempo contemplando todas essas coisas que a gente tem para fazer, tá? Como que elas podem ser chatas, ou como é difícil, ou quantas coisas, ou ainda o quanto eu não sou capaz de fazer tudo isso. A ansiedade, pessoal, ela tende a trazer esse pensamento de menos-valia também pra gente, tá? Então, de a gente sentir que a gente não tem capacidade de dar conta das coisas. Então, a ideia aqui, com essa dica, é sair da inércia, tá? Para vencer o medo, para vencer a ansiedade, a ação é um bom passo, tá, pessoal? Outra dica, né? Tentar priorizar as coisas.
A mente ansiosa, ela tende a colocar várias metas ao mesmo tempo, com o desejo que ela se concretize na mesma hora e de forma imediata. Tá? Então, eu imagino que deve ter gente se identificando com esse tipo de pensamento, né? Então, o que eu sugiro é começar elencando, por exemplo, aquilo que é mais essencial para ti, tá? E tentar fazer uma coisa por vez. A gente sabe que às vezes as coisas se atropelam, mas depois que elas se acalmarem, tenta focar em uma coisa por vez, tá? Novamente, falando do que é o essencial. O que, quando você colocar a tua cabeça no travesseiro para dormir à noite, vai te trazer a sensação de dever cumprido, de missão cumprida, tá? Então, essa resposta que tu vai ter na tua mente, esse provavelmente é o teu essencial, tá? Então, essa é uma dica, começar por isso, começar pelo que é o essencial para você naquele teu dia. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade de visualizar aquilo que elas precisam fazer no dia a dia. Então, tem gente que gosta de fazer fluxograma, desenhar, fazer um cartaz, botar post-it em tudo que é canto, ou fazer um checklist, utilizar o Excel, alguma outra ferramenta, utilizar a agenda, né? A Fabrícia tá falando, né? Quero fazer tudo e não faço nada. Pode ter certeza, Fabrícia, que tu não és a única. Tem muita gente que também passa por essa sensação, tá? Então é isso. Tentar sair da inércia, tá, pessoal? Então, tendo isso em vista, assim, agora eu queria partir para umas dicas mais gerais, assim, para manter o bem-estar no dia a dia, que também vão se relacionar com a produtividade de uma forma um pouquinho mais indireta, mas que eu acho que é bem importante, bem pontual trazer nesse momento. Deixa eu só ver o que o Passarelli está falando. Deu uma dica para os profissionais que estão com os filhos em casa. Qual a dica para deixar os pequenos mais tranquilos e assim facilitar a tarefa dos pais? Esse é um desafio e tanto, né? Passarelli, se a gente, né, que é adulto, nós com nós mesmos já temos as nossas dificuldades de lidar com todas as questões que estão acontecendo, com os nossos sentimentos, para as crianças, né, que elas naturalmente tendem a ter mais energia que a gente, né, fica ainda mais complicado, né. Então, a dica para os adultos da rotina também serve para as crianças, né, criar uma rotina mínima para as crianças, mas nada que seja aquela coisa forçada, aquela coisa extremamente imposta, que você não possa abrir uma exceção, que você não possa flexibilizar. A rigidez, ela é pesada, né? Então a ideia é tentar deixar as coisas um pouco mais leve. Então, deixar as coisas mais à mão das crianças, né? Dependendo da idade delas, é claro, né? Conversar, o diálogo com a criança também é muito importante, explicar para elas um pouquinho do que está acontecendo, da importância que é você como pai ter aquele teu momento, porque você precisa produzir naquela hora, mas que depois, ok, você vai poder ter um tempo a mais com o teu filho, com a tua filha, né? Então, eu acho que o diálogo é a base de tudo, ajudar a criança a organizar a rotina dela também, e aí, enfim, acho que as escolas também estão fazendo coisas para auxiliar nesse sentido, então conversar com a escola também, propor brincadeiras novas, tirar um tempo para ficar com o teu filho. Eu vou falar um pouquinho disso agora, da importância dos momentos de lazer, de descanso. Então, aproveitar esse momento com os filhos também, né? E trazer para eles a necessidade da pausa também. Nem tudo é disciplina, rigidez, nem tudo. Enfim, a ideia é deixar leve, tá? Passarelli, dividir as tarefas com a família, isso também é importante. E, enfim, um dia após o outro. Vai ter dias que vai ser mais fácil, outros dias que não vai ser um pouquinho mais difícil, e aí tu vai te adaptando, né, conforme o dia vai demandar de você. Mas sim, com criança é sim mais difícil, tá? Então é um desafio e tanto aí que está sendo colocado para os pais, né? Então dividir as tarefas, tentar organizar o minimamente possível a rotina das crianças e dialogar, ouvir como elas estão se sentindo também, tá? Não sei se respondo, se ficar mais alguma pergunta, vão mandando. O pessoal aí, a equipe aí da Audace está me ajudando aqui com as perguntas, tá?
Então, gente, pessoal, vão interagindo aqui comigo, vão colocando as dicas de vocês, tá? As coisas que vocês estão passando, as coisas que vocês estão sentindo, e tenho certeza que essa troca vai ser bem importante para todo mundo, tá? Então, eu falei um pouquinho da questão da organização, a questão da rotina, de como manter o foco, como que a gente sai um pouquinho daquela sensação intensa de procrastinação, de ficar contemplando muitas coisas na mente, tá? E como é que a gente mantém o bem-estar de uma forma geral, né? O equilíbrio. Então, como eu estava aqui comentando em relação à pergunta do Passarelli, né? Separa um tempo para o teu lazer, separa um tempo para fazer uma atividade física, separa um tempo para estar de fato com a família, se desconectar do trabalho, tá? Então, respeitar o tempo das coisas. Então, até essa hora eu vou trabalhar, depois dessa hora eu vou fazer outras coisas, eu vou me dedicar a um lazer, a um hobby, a uma leitura, a ouvir uma música, a conversar com as pessoas que eu amo. Essas coisas auxiliam na manutenção da saúde mental, do controle emocional, a atividade física mesmo, né? Ela é comprovada que ela libera uma série de substâncias que auxiliam na manutenção da saúde física, na manutenção da saúde emocional. Eu sei que tem alguns profissionais de educação física que estão propondo até atividades para fazer com os filhos aí nessa série de lives que estão acontecendo, tá? Então dá uma garimpada aí que existem várias atividades físicas, inclusive, que são lúdicas, que vocês podem fazer com os filhos de vocês, né? Então, a atividade física, o lazer, auxilia na manutenção, por exemplo, do sono, do ciclo do sono, que vai automaticamente te auxiliar a ter mais energia no dia seguinte, tá? Então, separa um momento para fazer isso, nem que seja 15, 20 minutos do teu dia, tá? Então, já falei um pouquinho disso, já falei um pouquinho da manutenção do ciclo do sono, né? Dormir as horas suficientes, preferencialmente no mesmo horário, mas novamente não é uma regra, não é uma coisa que tem que ser levada de forma rígida. Então, se possível, dormir e acordar no mesmo horário para criar um hábito, tá? Enfim, a alimentação, né? Muita gente está tendo que planejar as refeições agora dentro de casa, não só as suas, mas da sua família. Então, tirar um momento para isso, focar no momento da refeição também é um momento importante, tá? E existem algumas substâncias, inclusive alguns alimentos, que eles comprovadamente têm efeitos, alguns têm efeitos benéficos e outros maléficos, né, para manutenção da ansiedade e do equilíbrio emocional. Então, por exemplo, o excesso de açúcar é sabido que pode aumentar aí um pouco os malefícios, né, pra gente. Então, deixar a gente um pouco mais ansioso, um pouco mais agitado, enfim. Então, cuidar da alimentação também é importante. Então, vejam que eu tô trazendo aqui coisas muito básicas, coisas que é de fato do dia a dia, mas que nem sempre a gente se dá por conta da importância, né? Então, essa situação convidando a gente a perceber a importância e o impacto de todos os momentos do nosso dia na nossa saúde, tá? E uma dica que é bem importante é excesso de informações, tá, pessoal? A gente está vivendo um momento com excesso de informações, é natural que as pessoas queiram se cercar de várias informações no momento que a gente está vivendo, para tentar ter o mínimo de controle possível, tentar se sentirem mais seguras, mas às vezes tem um efeito inverso. Às vezes o acúmulo de informações, de notícias que a gente está vendo, pessoal, pode deixar a gente ainda mais angustiado, com sensação de desespero, de angústia, de agonia, enfim. Então a dica é, claro, se manter informado é sim bastante importante, tá? Mas priorize um tempo para isso. 1 hora do meu dia eu vou dedicar para ver as informações, eu vou assistir um jornal só no meu dia, ou eu vou ler uma notícia apenas no meu dia, tá? Então, separem um tempo para isso, mas evitem estar o tempo inteiro, né, fazendo isso, buscando essas notícias, tá? Uma dica bacana é quando a gente acorda, né? Muitas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular para ver o que está acontecendo no mundo.
Então, a sugestão é, deixa o celular para depois. Faz teu ritual, toma teu banho, toma teu café. Tem gente que gosta de meditar, de fazer exercício logo de manhã cedo. Só depois disso tu pega o teu celular, tá? Por quê? Porque se você tende a ficar mais ansioso, mais angustiado com as notícias que estão acontecendo hoje, a primeira coisa que você vai ver quando você acordar são essas notícias, tá? Então a ideia é diminuir os impactos do que está acontecendo na nossa vida, tá? Então tenta priorizar o celular para depois que você já acordou, já fez as suas coisas, enfim, já te programou pro teu dia, tá? E quando, pessoal, vocês percebem, né? Poxa, eu tô divagando muito, tô me sentindo um pouco mais desesperada, enfim. Tenta te puxar pro presente, te conectar com o presente. O que que eu tenho hoje? O que que tá acontecendo de fato hoje? E o que que é mais sentimento meu, é mais fantasia da minha cabeça? Porque isso é a ansiedade se manifestando, tá? Quando tu traz coisas para tua realidade que ainda nem aconteceram e talvez nem vão acontecer, tá? Então te puxe, né? Te puxe para o momento atual, te foca no que está realmente acontecendo, te foca no presente, te foca em uma ação específica, alguma coisa para você fazer, que isso tende a aliviar um pouquinho, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Eu em home office estou me sentindo em uma pressão maior que o dia a dia, o Nando está falando, pois a responsabilidade é muito maior. Difícil lidar com tudo isso. Sim, é verdade, Nando. Tá bem difícil mesmo para muitos de nós, né? Como eu estava falando, o home office tá trazendo N outros desafios pra gente e trazendo de novo o que o pessoal da Audaces publicou hoje, né? É uma pandemia e não uma competição de produtividade. Então, algumas pessoas associaram, né? Ah, tô em casa, logo eu tenho mais tempo livre, então, poxa, como é que eu não tô fazendo nada? Como é que eu não tô produzindo? Aí, calma aí, né? Não é bem assim. Eu tenho certeza que tá todo mundo fazendo o melhor que consegue, dentro das condições que tem, e que vai ter dias que sim, eu não vou conseguir produzir do jeito que eu gostaria, outros dias eu vou produzir muito mais do que eu achei que eu poderia, tá? Então, é viver um dia depois do outro, tá? Mas acolhendo o que cada um de nós sente, tá? Essa era uma das outras coisas que eu gostaria de trazer para vocês. Permitir se sentir, tá? Reconhecer que sim, eu sinto ansiedade, reconhecer que sim, eu sinto tristeza, que sim, eu me sinto irritada, às vezes até com as pessoas que eu amo, tá? Então, é normal, é natural, tá? Então, validar esses sentimentos mais difíceis e validar também os momentos em que a gente tá feliz, em que a gente tá alegre, em que a gente quer sair por aí dançando, cantando, rindo, mas não pode, né? Mas faz de casa, enfim, é validar tudo o que tá acontecendo, tá? Deixa eu ver o que o Léo falou, Leônidas. É bom não consumir toda a informação sobre a pandemia o dia todo, tem muita coisa na TV e internet. É bom reservar um tempo para isso, para não sobrecarregar de informações. Perfeito, Leônidas, é isso mesmo, né? Essa dica ela é bem importante. Grupos de WhatsApp também é bom citar, né? Além da TV, além da internet, tem muita coisa circulando pelo WhatsApp. Então, se você não está se sentindo bem em relação a algum grupo, queira sair desse grupo, mas não sabe muito bem como, né? Pode ser que seja, sim, importante se afastar de alguns grupos momentaneamente. Se tu te sente melhor, né, explicando um pouco pro pessoal, é o grupo da família, é o grupo dos meus amigos queridos, não quero que eles pensem que é com eles, né? Então, minimamente, né, você pode comentar, olha, pessoal, algumas coisas não estão me fazendo bem nesse momento de pandemia, eu vou me afastar um pouquinho, então estou saindo do grupo, não é nada com vocês, depois eu volto, se precisarem de alguma coisa, vocês podem me mandar uma mensagem no privado, enfim, não tenham medo de fazer aquilo que é melhor para vocês, para a saúde mental de vocês nesse momento, tá? Priorizem sim a saúde mental de vocês. Como é que a gente faz isso? Sendo delicado com as outras pessoas também, exercitando a empatia. Esse momento que a gente está vivendo convida muito a gente a exercer a empatia, tá? Então, claro, vai ter os momentos mais difíceis de conflito, mas
tenta fazer isso, né, se colocando no lugar do outro também, tá? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui chegando pra mim. Deixa eu ver o que é. A Liandra perguntou: Oi, Liandra. Que sugestões você propõe para os gestores junto às suas equipes para mantê-las motivadas e produtivas nesse cenário de work from home? Legal. E a Nanda Ramos, a Mafê, né? Marina, alguma dica para manter a motivação de um time de vendas diante de um cenário com tantos nãos, tá? Bom, vamos lá. Perguntas desafiadoras aqui, né? Sugestões para os gestores junto às equipes para mantê-las motivadas e produtivas, né? Uma das coisas que parece bem simples, mas que eu acho que facilita, assim, ajuda bastante, e eu não sei se vocês já estão fazendo, mas enfim, proponham conversas por videochamada com a equipe de vocês. Tenta reunir todo mundo em algum momento da semana, não precisa ser todo dia, mas enfim, nem que seja para repassar informações, fazer um alinhamento, uma reunião de o que vocês esperam para essa semana, para o dia de vocês, como é que vocês estão se sentindo, enfim, fazer as videochamadas com a equipe de vocês nesse momento pode trazer uma sensação de mais familiaridade e de time mesmo. Às vezes a distância, a troca excessiva por mensagem de texto, às vezes pode passar a impressão que a relação está um pouco mais fria, né? E tá todo mundo assim sentindo saudades, né? Tá todo mundo distante fisicamente, mas afetivamente a gente não precisa ficar distante, tá? Então, essa é uma ideia, tá? Propor essas reuniões online com a equipe no intuito não apenas de repassar as informações, rever metas, fazer brainstorm para ver o que as pessoas estão achando de tudo isso, né? Mas para vocês se perguntarem como é que cada um tá, validar as emoções de cada um do time de vocês. Acho que as pessoas estão pedindo muito isso dos líderes nesse momento. Se sentirem acolhidos e se sentirem que elas ainda estão sendo vistas, ainda estão sendo reconhecidas mesmo à distância, tá? Eu acho que isso dá um up a mais para a equipe, tá? E diante dos nãos, né, Mafê, enfim, trabalhar novamente a resiliência. Eu sei que o pessoal de vendas já trabalha muito com nãos o tempo inteiro, eles já têm uma capacidade assim de lidar com isso absurda, tá? Essa é uma característica chave para o pessoal que trabalha de vendas. Então, acho que manter as informações o mais claras possíveis, de acordo com o que está acontecendo no contexto atual, explicar, dar um cenário, né, para as pessoas, um cenário mais palpável sobre qual que é o prognóstico, quais que são as principais dificuldades, tá? Preparar eles para os nãos, tá? E, enfim, para que eles entendam também que você, né, vocês enquanto líderes entendam que tem muitas coisas que fogem do controle do próprio colaborador, tá? Então, para que eles saibam que, sim, eles estão fazendo o máximo que eles podem, que você está vendo isso acontecer. E que, enfim, os nãos, esse excesso de não, uma hora vai terminar assim. Infelizmente a gente não tem data, a gente não tem prazo para que tudo isso termine, mas em um momento ou em outro, os sims vão começar a voltar, né? Então eu acho que a clareza, o repasse das informações, enfim, da diretoria, das empresas para os colaboradores, para que a gente saiba de fato o cenário que está acontecendo, é muito importante, deixa a gente com os pés mais no chão, sabendo onde pisar. E claro, né, acolher cada colaborador, está com a sua história nesse momento, tem pessoas que estão com as famílias distantes, estão sofrendo mais por isso. Então, deixar esse meio aberto também, para quem, né, quiser conversar com você a respeito disso, né, com os líderes a respeito disso. Não sei se respondo, tá tranquilo? Era isso que, né, mais ou menos clareia um pouquinho o caminho para vocês, Leandra, Maria Fernanda, enfim, tá? Então, pessoal, só retomando, assim, eu queria ir finalizando já, caso alguém tenha mais alguma dúvida, fazendo um resumão de tudo que a gente viu aqui, né? Então, primeiro a gente entendeu o cenário atual, o que ele nos traz,
é um cenário inédito para a maioria de nós, é um cenário que convida a gente a aprender como agir diante dele. Então, aprendizado naturalmente envolve tentativa e erro, ok? Então, a gente vai tentar e vai errar, a gente vai tentar e vai acertar, e a gente está aprendendo com essa situação, tá todo mundo aprendendo. Então, quando eu falo que é realmente um dia após o outro, é realmente um dia após o outro, tá? Então, toda situação nova exige de nós novos comportamentos. A gente tende a usar comportamentos antigos diante de novas situações, tá? Mas alguns deles talvez não fazem mais sentido para o momento atual, ok? Então, é um convite, essa situação convida a gente a reaprender, tá? A tentar e a errar. Então, além de ser uma situação inédita, que exige de nós novos comportamentos, é uma situação onde a gente está com muito pouco controle sobre as coisas, muito pouco controle sobre o comportamento das outras pessoas também, tá? Muito pouco controle sobre o tempo que isso vai levar, sobre a evolução das coisas. Então, novamente, quanto menos controle a gente sente que tem em determinada situação, maior vai ser a nossa resposta de ansiedade, e a ansiedade vai ter seus impactos em todo o resto, tá? Impacto na produtividade, impacto na manutenção do foco, tá? Então, retomando as dicas, tá? Organize o ambiente de trabalho, o seu, dos seus familiares, se for o caso também, ajude, né? As pessoas que estão contigo a se organizarem também, tá? Dialoguem, conversem, tá? Então, criem uma rotina mínima no dia a dia de vocês, dentro do que for possível, tá? Priorize as tarefas que vocês têm que fazer no dia de vocês, tenta elencar aquilo que é essencial, respeite o tempo de trabalho, isso faz parte da organização. Eu vou trabalhar, enfim, uma hipótese, das 8 às 5h30, vou fazer uma pausa de tal a tal horário, tá? Depois que eu vou encerrar o meu trabalho, tá? Vou fazer outra coisa, vou desfocar, vou focar no meu hobby, na minha atividade física, dedicar ao meu companheiro, à minha companheira, enfim, tá? Faça pausas por descanso, tá? Procurem fazer atividade física, manter o ciclo do sono e cuidado com o excesso de informações, tá? Não sei, acho que caiu um pouquinho, não sei. Alguém me dá um alô? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se caiu. Aqui disse que a conexão foi interrompida. Caiu, mas voltou. Beleza, obrigada, Gabi. Oi, pessoal. Legal. Então tá. Então, só finalizando, né? O que eu ia completar pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, tá? Então, permitam-se sentir, tá? Permitam sentir tudo que vocês estão sentindo. Eu sei que é uma sobrecarga de informações. E se precisar, pessoal, não hesitem em pedir ajuda, tá? Tem muito psicólogo aí, muitos colegas de profissão, né? Que estão atendendo online, tá? Conversem com seus amigos, com a sua família, enfim, busquem ajuda se vocês sentirem que, poxa, fiz tudo, tentei de tudo, segui todas as dicas o máximo possível, mas ainda assim tá muito difícil, eu tô muito angustiada, eu tô muito perdida. Busquem ajuda, tá? Pessoal, conversem, tá? De forma geral seria isso. Ficou claro? Alguém tem mais alguma pergunta que queira deixar para mim? Se não tiver nenhuma pergunta agora, mas quiser fazer uma pergunta depois, pode me mandar no meu perfil ali pelo direct, ou acho que o pessoal do time aí do marketing pode me ajudar nisso também. Se chegar alguma pergunta pelo perfil da Audaces, eles repassam para mim, sem problemas nenhum. Eu fico à disposição, tá, pessoal? Então, eu só queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Vi várias carinhas conhecidas aqui. Eu quero aproveitar para dizer que eu tô com saudades, mas que, né, tão logo seja possível, a gente vai estar de volta,
tá, pessoal? Então, eu que agradeço vocês, espero que tenha ajudado, tenha clareado um pouquinho a mente de vocês, aliviado um pouco a sensação de ansiedade, de desconforto, tá? Então, tamo junto nessa, pessoal. O que precisarem, novamente, eu fico à disposição, tá? Foi muito bom poder trocar aqui com todos vocês. E até uma próxima, então. Beleza, pessoal? Vou encerrando aqui. Um beijo para todos, um excelente resto de dia, resto de semana. E é isso aí, pessoal. Valeu, gente. Um beijão.